Capítulo 31, Convidados indesejáveis. Esse lugar está bem animado. Mas justo quando os membros da família Shu entraram no terreno de treinamento de artes marciais, outro grupo de pessoas andou majestosamente. É a família Shu da cidade da árvore de pera. A família Shu e a família Shu não têm uma relação ruim. Como eles se atrevem a virem até aqui? Muitas pessoas sabiam de onde aquele grupo tinha vindo. Era a maior facção hostil para a família Shu, a família Su. A família Su era a governadora de uma cidade próxima, e por causa das lutas pelos recursos naturais, não havia números pequenos nos conflitos entre eles e a família Shu. Muitas pessoas sentiam que cedo ou tarde, haveria uma grande batalha entre a família Shu e a família Su. Justo naquele momento, a família Su trouxe tantas pessoas e apareceram, então o primeiro pensamento de várias pessoas foi que a família Su chegou para causar problema. Sutia, hoje é a reunião da minha família Shu. O que vocês estão fazendo aqui? Vendo aquilo, o mais velho dos 6 filhos da família Shu, o pai de Shuei, Shu Reniei, levou um grupo de pessoas e os encarou. Shu Reniei, por que você está tão tenso? Estamos aqui apenas para deixar as coisas mais animadas. O homem chamado Sutia olhou para Shu Reniei com desdém, nem mesmo colocando os olhos nele. Sutia também era o mais velho dos filhos da família Su, mas ele era diferente de Shu Reniei. Ele já havia sido escolhido para ser o futuro líder da família Su, e ele era ainda um expert no 9 graus nível do domínio espiritual. Então aos seus olhos, Shu Reniei não era nem mesmo igual a ele. A única pessoa que era apropriada a falar com ele era o atual líder, Shu Yuanba. Sutia, nossa reunião da família Shu não dá as boas-vindas para a família Su. Justo naquele momento, Shu Yuan também chegou perto. O quê? Não sobrou ninguém na família Shu. Você pensa que é a sua vez de falar comigo? O rosto de Sutia mudou, e a pressão do 9 graus nível do domínio espiritual, sem se segurar, envolveu Shu Reniei e os outros. Shu Reniei franziu naquele instante. Ele que estava apenas no 8 graus nível não era capaz de suportar aquela pressão, mas durante aquele momento difícil, Shu Yuan deu um passo à frente e disse friamente, eu, Shu Yuan, sou suficiente contra pessoas como você. Ao mesmo tempo que sua voz surgiu, a forte pressão em seu corpo também emergiu para fora. Aquela pressão não somente cancelou a pressão de Sutia, ela até mesmo forçou o caminho até a família Su. A mudança aconteceu tão rápido que Sutia não teve nem tempo de reagir. A multidão atrás dele fora puxada para trás pela pressão de Shu Yuan, e apenas Sutia foi capaz de resistir. 9 graus nível do domínio espiritual. Sutia estava chocado. Não importa o que, ele nunca tinha imaginado que aquele Shu Yuan também tinha alcançado o 9 graus nível do domínio espiritual, e aquela pressão era mais forte que a dele, e não mais fraca. 9 graus nível do domínio espiritual. Os 5 graus da família Shu, Shu Yuan, está no 9 graus nível do domínio espiritual. Impressionante. Naquela idade ele já atingiu o 9 graus nível do domínio espiritual. Parece que a posição de líder da família irá pertencer a nenhum outro a não ser ele. Sentindo a pressão de Shu Yuan, gritos de surpresa surgiram do lado de fora do campo de treinamento de artes marciais. Mesmo o rosto de Shu Yuanba que estava sentando mudou levemente e uma feliz surpresa apareceu em seus olhos. 5 graus, irmão, quando você avançou? Shu Reniei perguntou emocionalmente. Irmão, eu acabei de avançar há alguns dias. Shu Yuan sorriu levemente e respondeu. Shu Yuan sempre foi respeitoso com seu irmão mais velho. Isso é bom, avançar é bom. Parece que o lugar de líder realmente irá pertencer a ninguém mais que você. Shu Reniei sorriu e deu um tapinha nos ombros de Shu Yuan como se estivesse realmente feliz por Shu Yuan. Normalmente, o mais velho iria ser a pessoa que seria o líder da família, mas ele não se importava com isso. Ele apenas se importava com a força da família Shu. Irmão, parece que essas palavras estão sendo ditas muito cedo. De repente, outra pressão do 9 graus nível do domínio espiritual veio das costas de Shu Reniei.
Atrás dele, um homem de meia idade com o rosto branco estava andando lentamente em direção a eles. Aquela pessoa era o 6 graus filho da família Shu, e também o pai de Shuongfei, Shu Nansan. 6 graus irmão, é apenas o 9 graus nível do domínio espiritual, então não precisa ficar tão emocionado. Meu objetivo é o domínio da origem. Shu Nansan sorriu calmamente e orgulho foi emitido de seu corpo inteiro. Então o 6 graus filho da família Shu também atingiu o 9 graus nível. Parece que a posição de líder não está decidida. Parece que hoje nós iremos ter bons espetáculos. Os que estavam lá pela animação gritavam, mas os rostos dos poderosos próximos estavam horríveis. Eles deixavam extremamente claro o que significava a repentina aparição de 2 experts no 9 graus nível do domínio espiritual. Mesmo aquele arrogante e rude sutiã também estava franzindo, e o canto de sua boca se mexeu. Não era uma boa coisa para a sua família Su. Os que chegam são convidados. Renie, deixe a família Su aí e sente-se. Justo naquele momento, um som que era tão claro quanto um trovão surgiu e era Shuiwamba que falava. Naquele instante, Shuiwamba estava cheio de sorrisos. Shuiwan e Shu Nansan eram seus 2 filhos mais novos, e se eles entraram no 9 graus nível do domínio espiritual naquela idade, então entrar no domínio da origem era apenas uma questão de tempo. O que também significa que a família Shu teria sucessores qualificados, então como ele não poderia estar feliz? Por causa dele estar tão contente, ele não se importava com o que Sutiã e os outros tinham ido fazer lá e ainda os convidou para se sentarem. Todos da família Su, por aqui. Ouvindo as palavras de seu pai, Shu Renie não disse mais nada e levou as pessoas da família Su para seus assentos. Shu Yuan queria segui-los, mas Shu Nansan chegou perto dele e perguntou em voz baixa, 5 graus irmão, quem você acha que o pai irá escolher? Você ou eu? Vá perguntar para ele você mesmo. Shu Yuan lançou um olhar e rapidamente caminhou. Embora eles fossem irmãos, Shu Yuan nunca gostou dos métodos que Shu Nansan resolvia as coisas. Se Shu Yuan fosse perguntado sobre quem ele não gostaria que se tornasse o líder da família, então sem dúvidas ele iria dizer Shu Nansan. Ramf. Justo depois de Shu Yuan se virar, o sorriso no rosto de Shu Nansan desapareceu instantaneamente e foi substituído por um olhar frio. Mas comparado a eles, os outros 3 candidatos da família Shu tinham o rosto cheio de preocupações e estavam franzindo. Suas chances para serem o líder da família já estavam perdidas e isso realmente os fez se sentirem rancorosos. Mas o mais deprimido era o 4 graus filho da família Shu. O 4 graus filho da família Shu tinha a cultivação no 8 graus nível do domínio espiritual. Se não fosse pelo seu filho Shu Sun, que perdeu sua pérola espiritual, a qual ele gastou um preço enorme para comprar, ele também poderia estar no 9 graus nível do domínio espiritual. Talvez ele poderia ter feito como Shu Yuan e Shu Nansan e se mostrado na frente de todos os convidados. Quanto mais ele pensava, com mais raiva ficava, e estava tão bravo que rangia seus dentes, mordendo seus lábios, e fumaça estava saindo de seus 7 orifícios faciais. Ele secretamente decidiu que após a reunião, iria bater em seu filho mais algumas vezes ou então nunca iria se livrar desse ódio em seu coração. Estou acabado. Apenas o olhar do meu pai já pode matar. Depois da reunião eu preciso retornar rapidamente para a escola dos 1000 ventos e não deixar o meu pai pegar nem mesmo a minha sombra. Em um certo ponto do lado de fora do campo de treinamento de artes marciais, Shu Sun estava secretamente observando a expressão de seu pai. Ele pensou sobre a punição daquele dia e não tinha o que fazer, mas tocar seus olhos que estavam quase saltando para fora. Instantaneamente, uma dor afiada e agressiva veio e ele disse enquanto rangia seus dentes, Shu Feng, eu irei te fazer pagar essa dívida. Sai, não é Shu Sun. O que aconteceu com seu rosto? Quem o transformou em um pássaro? Mas naquele instante, ele ouviu uma voz familiar. Enquanto ele estava erguendo sua cabeça para olhar, o rosto de Shu Sun mudou drasticamente.
De um lugar próximo, o culpado por ter feito seu pai batê-lo estava olhando para ele, e em seu rosto havia um sorriso como se estivesse contente pela sua desgraça. Capítulo 32, Eu admito. Shu Feng, eu vou te matar. Quando o incomparável e deprimido Shu Sun viu Shu Feng, ele era como uma bomba que se encontrou com o fogo. A raiva que estava empilhada em seu coração explodiu instantaneamente. Ele espalhou sua pressão que estava nos 5 graus nível do domínio espiritual e ignorando os olhares dos outros, ele ergueu seu punho e correu na direção de Shu Feng. Com seu poder, ele realmente queria matar Shu Feng com um soco. Quem ousa tocar em meu irmão? Mas antes mesmo de Shu Sun chegar perto, ele ouviu um grito raivoso em seus ouvidos. Ao mesmo tempo, um vento forte agrediu seu rosto e continuou o acertando, fazendo-o recuar e quase cair no chão. Shu Gyu. Olhando novamente, Shu Sun ficou alarmado, já que ao lado de Shu Feng estava um jovem rapaz bonito que era o irmão mais velho de Shu Feng, Shu Gyu. Shu Sun, escute bem, eu irei te aleijar se você ousar atacar meu irmão novamente. Shu Gyu apontou para Shu Sun e o avisou. O coração de Shu Feng ficou quente por aquela cena, e era como antes, quando ele era mais novo. Sempre que alguém zombava dele, a primeira pessoa que iria se levantar para protegê-lo era seu irmão mais velho, Shu Gyu. Olhando para ele hoje, seu irmão mais velho parecia ainda mais confiável. Rei, mas que maneiras opressoras! Vocês dois irmãos ficaram mais arrogantes nesses anos em que eu não vi vocês. De repente, uma voz afiada ecoou. Virando suas cabeças para olharem, eles viram várias pessoas da geração jovem da família Shu andando na direção deles. A pessoa que estava liderando era um jovem que tinha um rosto extremamente branco e sinistro. Vendo aquela pessoa, os rostos de Shu Feng e Shu Gyu mudaram e ondas de raiva agitaram seus corações. Embora eles não tivessem se visto por tantos anos, Shu Feng ainda assim o reconheceu com apenas um olhar. Ela era a pessoa que tinha batido nele e o humilhado, Shuang-Fei. Shuang-Fei. Você realmente voltou, e eu acho que é a hora de pagar o débito daquele ano. Shu Gyu disse friamente com uma raiva escondida em seus olhos. Ah, ficar na escola Linyun por alguns anos fez seu temperamento muito curto. Você realmente pensa que é o número 1 na geração jovem da família Shu? Você pensa que pode me derrotar? Shuang-Fei olhou para Shu Gyu com desdém. Você irá saber se eu sou ou não o número 1 na geração jovem da família Shu. A voz de Shu Gyu ficou mais e mais fria. As pessoas podiam até mesmo sentir um calafrio emitido de seu corpo enquanto estava forçadamente suportando a raiva em seu coração. Nada mal, você tem espírito. Então, que tal você, Shu Feng? Shuang-Fei olhou para Shu Feng, eu ouvi que você ficou na corte externa por 5 anos naquela escola de segunda linha, Escola Dragão Ejar. O quão estúpido você é para ficar 5 anos naquele lugar horrível. Mesmo que você não seja da família Shu, você ainda assim carrega o nome da família Shu. Você não se sente envergonhado por fazer a família Shu perder respeito. Eu irei avisá-los. É melhor vocês não me encontrarem na competição ou então eu irei bater tanto em vocês até não poderem nem rastejar igual há 7 anos atrás. Eu também irei dizer a vocês que a posição de líder do clã irá pertencer ao meu pai, Shu Nansan, pois ele tem um filho excedente como eu, Shuang-Fei. Depois de dizer aquilo, Shuang-Fei levou o grupo de pessoas para se registrarem na competição. Shu Gyu originalmente queria dizer alguma coisa, mas ele sentiu que alguém estava puxando suas roupas. Ele olhou para trás e viu que era Shu Feng. Irmão, não precisa dizer muita coisa para esse tipo de gente. Deixá-lo deitado no chão durante a competição é a melhor resposta. Shu Feng disse calmamente. Vendo Shu Feng, Shu Gyu não teve o que fazer além de olhar palidamente. Havia um sentimento indescritível em seu coração e ele sentiu que seu irmão estava diferente. Agora quanto aos detalhes, ele não sabia o que, mas parecia que seu irmão tinha se tornado uma pessoa imprevisível.
Depois de Shu Yuanba dizer algumas palavras educadamente, a geração jovem da família Shu pisava no campo de treinamento de artes marciais. E daquela maneira, a primeira batalha começou. Pegando o número que ele tirou, Shu Feng foi para a 5 graus arena. No momento em que ele estava na arena, algumas vozes humilhantes vieram. Aquele é o Shu Feng, certo? Não é aquela pessoa que ficou na corte externa por 5 anos da escola Dragão Ejar. Ele finalmente entrou na corte interna esse ano. Mesmo se ele entrou na corte interna, ele continua um lixo. Como se atreve a entrar na competição? Ele realmente não sabe a diferença entre o céu e a terra. Isso não é ótimo. Isso irá ensiná-lo uma boa lição e também irá mostrar para Shu Yuan se seu filho é ou não um lixo. A maioria das pessoas que conheciam Shu Feng eram da família Shu, e as pessoas que ousavam humilhar Shu Feng também eram pessoas que tinham algum status na família Shu. Eles não apenas queriam envergonhar Shu Feng, eles queriam envergonhar Shu Yuan ainda mais. Shu Feng, é você. Naquele momento, outra pessoa entrou na arena. Shu Feng ficou sem palavras quando viu a pessoa de perto. Era seu velho inimigo, Shu Zhen. Mas comparado com Shu Feng, o rosto de Shu Zhen estava extremamente feio. O canto de sua boca estava tremendo e ele xingou sua má sorte por se encontrar com Shu Feng logo na primeira batalha. Shu Zhen, se eu me lembro corretamente, eu acho que esse cara entrou no 4 graus nível do domínio espiritual há 2 dias atrás. Parece que aquele Shu Feng irá sofrer um pouco. Os membros da família Shu que não sabiam da real situação, viram que Shu Zhen estava indo para ser o oponente de Shu Feng e ficaram secretamente contentes. Eles sentiram que Shu Zhen poderia lidar facilmente com Shu Feng. Os irmãos Shu Zhe e Shu Che não gostavam de Shu Feng desde que eles eram pequenos. Todos acreditaram que se Shu Zhen atacasse, ele não iria se segurar. Então todos estavam esperando a cena em que Shu Feng seria duramente derrotado. Eu admito derrota. Mas bem naquele momento, o Shu Zhen na arena ergueu sua mão direita e gritou bem alto. Ele desistiu. Shu Zhen, seu pirralho, o que você está dizendo? Você nem começou e já admitiu derrota. Um grito agressivo veio de perto, e era o pai de Shu Zhen. Encarando o olhar afiado de seu pai, a expressão de Shu Zhen flutuou, mas no final ele rangeu seus dentes e se virou, e depois andou para fora da arena. O que? O que é isso? Aquela cena chocou todo mundo. Admitir derrota. Aquilo era algo que dificilmente acontecia na competição da família Shu, e a pessoa que estava admitindo derrota era Shu Zhen, sendo que seu oponente era Shu Feng. Como aquilo era possível? Shu Zhen é um idiota. Ele tem algum problema em seu cérebro. O que aconteceu? Os membros da família Shu que não sabiam da verdade ficaram sem palavras. Embora eles não soubessem o porquê de Shu Zhen ter feito aquilo, suas ações realmente os surpreenderam bastante. Até Shu Yuanba ficou surpreso com as ações de Shu Zhen. Ele franziu a testa e pelo seu olhar de uma pessoa com idade avançada, qualquer um poderia dizer que até mesmo ele estava confuso. Shu Feng ganhou essa batalha. Mas não importa como, Shu Feng realmente ganhou. Embora isso tenha dado às pessoas um sentimento abissal, Shu Feng realmente se tornou a primeira pessoa a conseguir uma vitória na competição. Depois do primeiro round, Shu Feng foi rapidamente colocado em outra arena. Quando ele viu claramente que era uma pessoa que ele tinha derrotado recentemente, até Shu Feng não teve o que fazer senão sorrir. Aquela pessoa era o irmão de Shu Zhen, Shu Che. Naquele momento, Shu Che tinha um rosto pálido e os lábios verdes. Ele xingou em seu coração: nós dois irmãos realmente temos uma má sorte. Como nos encontramos com esse demônio? Embora seu coração estivesse extremamente indisposto a desistir, ele sofreu muito pelas mãos de Shu Feng e não queria trocar nenhum golpe com ele. Depois de pensar um pouco, ele fez uma ação que deixou todos da família Shu pasmos. Eu admito derrota. Capítulo 33, Shu Feng vs Shu Sun. Droga. Qual é o problema? Desta vez,
para não mencionar a família Shu, até mesmo um monte de pessoas de fora que não conheciam Shu Feng lançaram seus olhares em sua direção. Quem é este jovem? Ele atualmente fez seus oponentes continuamente admitirem derrota. Eu não sei, mas olhando para as suas roupas, ele deve ser um discípulo da corte interna da escola Dragão Ejar, mas eu não acho que ele participou nas reuniões passadas da família Shu. Ele não é normal. Absolutamente não é normal. Sem nem mesmo trocar golpes, ele deixou o adversário com medo. Com este tipo de dissuasão, como será o seu futuro? Alguns da multidão observando, começaram a se concentrar em Shu Feng, e ocultamente, eles sentiram que Shu Feng era um sujeito impressionante. Ah! Sobre o que você está pensando? Este é o lixo da família Shu. Um homem da família Shu que extremamente detestava Shu Feng disse aquilo e não estava nada contente. Oh! Você conhece esse jovem? Um grande homem perguntou. Claro que eu conheço. Eu sou da família Shu, então eu sei claramente que este garoto é uma pessoa inútil. Dê uma olhada. Este rapaz deve ter subornado os irmãos Tianzhen, ele está simplesmente blefando. Eu garanto que ele vai perder na próxima rodada. Aquela homem da família Shu disse com confiança. Você já deve ter alguma opinião sobre esse jovem, certo? Sem ofensa, mas você já é um adulto, então por que abaixar-se para uma criança? Esse grande homem sorriu e disse. O quê? Você está dizendo que eu estou caluniando-o? Eu estou apenas dizendo a verdade. Aquele homem da família Shu estava extremamente irritado. Então, o que acha disso? Eu vou fazer uma aposta com você. Se é como você disse, e esse jovem irá perder na próxima rodada, então essas pratas serão suas. Se não, você entende, o grande homem tirou uma moeda de prata. Por que não apostaria? Eu somente estava com medo de que você não faria isso. Vendo que era dinheiro fácil, por que o homem da família Shu não iria pegá-lo? Muito rapidamente, ele também tirou uma moeda de prata. Admito derrota. Mas bem naquele momento, um outro grito veio do meio do campo de treinamento de artes marciais. Centrando o seu olhar, o homem da família Shu não poderia deixar de ficar chocado. Novamente, veio da arena de Shu Feng, e quem tinha admitido derrota era Shu Gao. Droga! Esta má sorte! Aquele homem da família Shu ficou sem palavras e sua mente estava um pouco caótica. Pena que você perdeu. Vendo isso, o grande homem ajudou a si mesmo e levou a moeda de prata da mão do homem com um sorriso. Olhando para a sua moeda de prata que ele praticamente jogou fora, o homem da família Shu sentiu uma onda de dor e ele disse: Você tem coragem de apostar mais? Desta vez, aposto 3 moedas de pratas. Por que não? Estava com medo de que você não faria isso. Esse grande homem respondeu rapidamente. Ah, também conte comigo. Eu aposto na vitória daquele jovem. Também conte comigo. Eu também vou apostar na vitória daquele jovem. Ao mesmo tempo, algumas pessoas se intrometendo ao redor também aderiram. Venha, venham todos. Quem mais? Vou manter todos acompanhados. Aquele homem da família Shu entrou em pânico, e apenas levou diretamente toda a sua bolsa de dinheiro para fora. Dentro, havia dezenas de moedas de prata e despejou tudo. Após as contínuas desistências de Shu Che, Shu Zhen e Shu Gao, os observadores estavam todos desordenados. Sem mencionar a família Shu, mesmo as pessoas de fora olharam palidamente para ele. Mais e mais pessoas começaram a tentar adivinhar quem aquele Shu Feng era. Eles ouviram de Shu Gyu, e eles ouviram de Shu Hongfei. Afinal, os dois eram os jovens gênios que entraram em uma escola de primeira linha. Mas de onde veio este Shu Feng? Como o povo não podia adivinhar a resposta, Shu Feng também estava sem esperanças. Ele queria usar a reunião para mostrar seus movimentos, mas ele nunca tinha imaginado que algo como isso aconteceria. Bem quando Shu Feng estava deprimido, uma pessoa bonita caminhou até o estágio. Depois de fixar seu olhar, ele viu que era Shu Shue.
Shu Feng, parabéns por suas 4 vitórias consecutivas. Shu Shue sorriu docemente e disse. Shu Shue, não há necessidade de brincar. Shu Feng secamente riu, mas rapidamente descobriu que algo não estava certo 4 vezes. Foram apenas 3 vezes. Shu Shue, você não. Shu Shue sorriu maliciosamente enquanto olhava para a expressão estupefata de Shu Feng. Em seguida ela gritou para a pessoa de idade fora do palco, eu também admito derrota. Agao. Naquele momento, todo o campo de treinamento de artes marciais estava completamente atordoado. Mesmo algumas gerações mais jovens da família Shu não tiveram o que fazer, mas lançarem seus olhares em Shu Feng, e seus olhares estavam cheios de choque. Eles estavam cheios de perguntas e não conseguiam entender o que estava acontecendo. Apenas aquelas pessoas que eram da escola Dragão Ejar suspiraram de alívio e sentiram que eles tiveram sorte por não encontrar Shu Feng. Ou então eles teriam feito exatamente as mesmas escolhas. Haha, muito obrigado. Você pode ficar com suas palavras. Você é a melhor pessoa que eu já vi. Também, ao mesmo tempo, em uma certa área no meio da multidão observando, um enorme grupo de pessoas estava em torno do homem da família Shu e pegaram as pratas em sua mão sem se segurarem. Com uma agarrada, seu saco de moedas tornou-se vazio. Esse homem da família Shu ainda queria chorar enquanto olhava para o saco vazio. Ele sentia que estava sendo enganado. Porque todos os discípulos da escola Dragão Ejar admitiram derrota quando eles viram Shu Feng. Definitivamente havia algo suspeito, mas ele não conseguia pensar no que Shu Feng fez para fazê-los admitir derrota tão obedientemente. Estrondo. Ah! Em outra arena, Shuil estava caindo da arena de batalha. Se não fosse pelos elders da família Shu que estavam fora da arena a pegarem bem no momento certo, ela certamente teria ficado gravemente ferida. Shuil, parece que não tem nada de excelente nas técnicas marciais da escola Dragão Ejar. Shu Sun desceu do palco e um sorriso sarcástico estava pendurado em seu rosto. Shu Sun, seu nível de cultivação é maior do que o meu. Se eu também estivesse nos 5 graus nível, então eu não teria necessariamente perdido. Disse Shuil com uma cara de amargura. Isso está correto, mas a minha cultivação é maior do que a sua porque isso também contou com a minha capacidade. Shu Sun sorriu friamente e disse. Você, Shuil com raiva, rangeu seus dentes e havia uma queixa indescritível em seu coração. Ela já tinha atingido o pico do 4º nível do domínio espiritual, e se a reunião fosse alguns dias mais tarde, ela certamente teria avançado para o 5º nível do domínio espiritual. Mas desde que ela tinha perdido, então ela perdeu e não queria encontrar qualquer desculpa. Shu Sun, se eu não estou enganado, então você é um ano mais velho que Shuil. Como um irmão mais velho, você ganhou contra a irmã mais nova. Isso é mesmo uma coisa para estar orgulhoso. De repente, uma voz soou. Olhando por cima, Shuil ficou encantada. Ela viu que Shu Feng estava calmamente andando sob a liderança de alguns senhores da família Shu. Shu Feng, você é o meu próximo adversário. Vendo Shu Feng, Shu Sun obviamente ficou muito feliz, pois a pessoa que ele mais queria dar uma lição era Shu Feng. Assustado. Você pode desistir se você estiver com medo. Shu Feng sorriu levemente e disse. Ah! Se eu não bater em um lixo como você, então isso apenas significa que você limpou o entulho de ontem. Shu Sun bufou friamente e saltou para o palco. Ele apontou para Shu Feng e disse, venha até aqui. Shu Feng, você está confiante? Shuil estava um pouco preocupada, pois sentia que Shu Sun queria muito machucar Shu Feng. Não se preocupe. Eu só preciso atacar uma vez contra pessoas como ele. Shu Feng sorriu levemente e estava indo caminhar em direção à arena. Mas bem naquele instante, Shuil puxou a mão de Shu Feng e perguntou em voz baixa, Shu Feng, você chegou em primeiro lugar no exame para discípulo da corte interna. Shu Feng hesitou um pouco, mas vendo o olhar de Shuil que ansiava pela resposta, ele não podia suportar mentir para ela.
Ele só poderia acenar com a cabeça, e depois daquilo ele saltou e caiu na arena. Naquele instante, a expressão de Shuil se solidificou. Seus pares de belos olhos cintilaram constantemente e até mesmo o seu batimento cardíaco acelerou bastante. Embora ela já tinha a resposta em seu coração, ela ainda sentia que aquilo era inconcebível depois de receber a confirmação de Shu Feng. Ela levantou a cabeça e olhou para o Shu Sun que estava determinado a vencer e os cantos de sua boca se levantaram e formaram um sorriso doce. Por alguma razão, ela sentiu um toque de simpatia por Shu Sun. Capítulo 34, impressionando a todos. A chance finalmente chegou. Vendo que o adversário de Shu Feng era Shu Sun, a depressão do homem da família Shu foi imediatamente varrida para o ar, substituído por um rosto extremamente feliz. Obviamente, ele sabia que tipo de força Shu Sun tinha. Ele estava no 5º nível do domínio espiritual, e era capaz dele estar no top 5 da nova geração da família Shu. Depois de ver a confrontação de Shu Sun contra Shu Feng, ele poderia dizer que os dois não estavam em condições amigáveis. Shu Sun certamente não desistiria, por isso ele tinha certeza de que Shu Feng perderia. Ah, todos vocês se atrevem a apostar mais. O homem da família Shu gritou. Claro, mas você ainda tem dinheiro. As pessoas que ganharam todas as pratas do homem da família Shu riram e disseram. Vocês estão desdenhando de mim. Disse o homem, friamente, e tirou 2 ervas espirituais santas de seu bolso. Contanto que vocês tenham coragem, então eu vou brincar com vocês até o fim. Vendo as ervas espirituais santas em sua mão, um monte de pessoas ao redor ficaram sem palavras. Ervas espirituais santas era uma medicina espiritual de alta qualidade, e uma delas poderia ser vendida por um tael de ouro, que era equivalente a 100 moedas de prata. Vendo que o homem da família Shu pegou 2 de uma só vez, muitas pessoas não eram mais qualificadas para apostar com ele. Mas, simplesmente por olhar para a sua aposta, ele estava confiante de que ele iria ganhar. Foi por isso que um monte de gente o invejava, mas não se atreviam a apostar com ele. Pois um monte de gente não podia se dar ao luxo de perder em uma aposta enorme. Você é muito corajoso. Eu vou brincar com você mais uma vez. Mas aquele grande homem atualmente tinha tirado 2 ervas espirituais santas e mostrado na frente do rosto do homem da família Shu. Ótimo. Vendo isso, o homem da família Shu ficou extremamente satisfeito. A cova que o grande homem tinha escavado não era rasa e a chance de vingança estava bem na frente de seus olhos. Olhe rapidamente, o show vai começar. Justo nesse momento, alguém gritou em voz alta. Olhando para a arena, Shu Sun já tinha começado os ataques ferozes contra Shu Feng. Ush. Shu Sun chegou na frente de Shu Feng e atacou com ambos os punhos, mas não utilizou seus pés. Um ataque era mais rápido do que o outro, e um punho vinha logo após o outro. Vento era criado a partir dos golpes de punhos e eles não eram ataques comuns. Era uma técnica de boxe feroz, uma técnica marcial de Rec 2. Shu Feng balançava para a esquerda e direita, longe dos ataques que eram como o vento uivando na tempestade. Ele ficou ocultamente surpreso que Shu Sun fosse capaz de usar uma habilidade de Rec 2 com aquela proficiência. Não foi por injustiça que Shu o perdeu. Infelizmente, técnicas como estas para ele eram como uma centena de lacunas que não poderiam o acertar nem mesmo um único golpe. De repente, Shu Feng parou seus passos em retirada e não se esquivou mais. Ele ficou apenas esperando silenciosamente pelo ataque de Shu Sun vir. Boa sorte. Vendo aquilo, até Shu Sun pensou que Shu Feng tinha cometido um erro. Ele cerrou seu punho e começou a atirar seu soco na direção do rosto de Shu Feng. Naquele instante, as pessoas que se preocupavam com Shu Feng suaram frio. Eles estavam com medo de que Shu Feng não seria capaz de receber esse ataque, já que se você fosse um ser humano, você podia sentir que o poder do soco de Shu Sun não era pequeno. Quanto às pessoas que odiavam Shu Feng, eles estavam se regozijando.
Eles estavam esperando aquele instante por muito tempo e queriam que Shu Sun matasse Shu Feng com um único soco. Mas é claro, Shu Feng ia decepcionar essas pessoas. Ah! De repente, Shu Feng gritou, e uma pressão ilimitada explodiu para fora de seu corpo. Seu único soco foi como um raio que voou na direção do punho de Shu Sun. Creco, os dois punhos colidirão, e o som de ossos quebrando ressoarão. Ah! Ao mesmo tempo, Shu Sun gritou e segurava seu braço direito. Ele rolou para baixo da arena e começará a gritar de dor. 6 graus nível do domínio espiritual. Naquele instante, seja fora ou dentro do campo de treinamento, todo mundo ficou chocado. Mesmo Shu Yuanba não poderia deixar de arregalar os olhos e surpresa surgiu em seu rosto. Quanto ao pai de Shu Feng, Shu Yuan, ele se levantou de repente e seu corpo tremia de emoção. No instante em que Shu Feng atacou, quase todo mundo podia sentir que a pressão de Shu Feng era a de um verdadeiro 6 graus nível do domínio espiritual. Como isso aconteceu? Não era Shu Feng o lixo da família Shu. Como ele pode ter o poder do 6º nível, ele não é o mesmo que Shu Gyu e Shu Hongfei. Dentro da multidão da família Shu, vozes de choque eram ouvidas sem parar. Eles não podiam aceitar isso. Shu Feng, ele. Na verdade, mesmo Shu Yu, Shu Wei, Shu Jue, Shu Che, Shu Zhen, Shu Gao e os outros. As pessoas da escola Dragão Ejar também ficaram chocadas. Eles sabiam que Shu Feng era extremamente forte, tanto que ele poderia matar 40 bestas selvagens por si mesmo e se tornar a pessoa que ficou em primeiro lugar no exame para discípulo da corte interna. Mas eles só imaginavam que Shu Feng tinha o poder do 5º nível do domínio espiritual. Eles nunca tinham pensado que ele estava no 6 graus nível. 6º nível do domínio espiritual. Em sua geração, ele já poderia ser considerado um gênio. Shu Feng tinha apenas 15 anos naquele ano, e estando no 6º nível do domínio espiritual na idade de 15 significava que ele tinha um potencial ilimitado. Agao. Não só a família Shu suspirou, todos do campo de treinamento de artes marciais gritaram surpresos enquanto estavam espantados com a força de Shu Feng. Um jovem de 15 anos que estava no 6º nível do domínio espiritual apareceu na família Shu. Era uma notícia explosiva, e de certa forma a força de Shu Feng era ainda mais chocante do que a de Shu Gyu e Shu Hongfei. Afinal, Shu Feng era 2 anos mais jovem do que os dois. No tempo de 2 anos, com a força de Shu Feng, não era impossível para ele avançar para os 7 graus nível do domínio espiritual. Gênio. É um verdadeiro gênio. A família Shu estava escondendo um gênio. É realmente difícil de acreditar. Parece que a família Shu tem um sucessor qualificado, e as pessoas talentosas aparecem de pessoas talentosas. Suas realizações futuras não serão limitadas somente a esta pequena cidade da montanha inclinada. As pessoas de diferentes poderes estavam infinitamente admirados. O futuro da família Shu foi mostrado pelo desempenho de Shu Feng e dos outros. Mas suas próprias famílias não tinham uma geração jovem tão excelente como esta. Então, ele tinha esse tipo de força. Shu Gyu, que ainda estava na arena, também foi atraído pelo poder de Shu Feng. Uma felicidade indisfarçável surgiu em seu rosto. Como isso é possível? Como isso aconteceu? Isso é simplesmente. Mas em comparação com o choque das outras pessoas, em uma determinada área, o homem da família Shu sentou-se no chão sem forças. Naquele instante, ele finalmente sabia por que Shu Jue, Shu Gao, Shu Che e Shu Zhen continuamente admitiram derrota. Eles não fizeram isso de forma aleatória. Foi porque eles já sabiam que Shu Feng tinha aquele poder absoluto. Muito obrigado. Esse grande homem se aproximou e pegou as 2 ervas espirituais santas. Vendo que suas ervas espirituais santas foram tomadas por alguém, o homem da família Shu tinha um olhar sem vida em seus olhos, como se ele estivesse completamente desanimado. De repente, ele moveu seus braços e deu 2 tapos em seu próprio rosto e em seguida gritou em voz baixa: "Idiota!" As pessoas ao redor podiam entender seus movimentos.
Embora não houvesse pessoas pobres aqui, eles também não eram pessoas extremamente ricas. Ter duas ervas espirituais santas levadas, seria um grande golpe para qualquer um. Entender era uma coisa, mas ninguém ali simpatizava com ele. Como um sênior na família Shu, ele caluniou uma pessoa da jovem geração da mesma família. Aos olhos dos outros, isso era chamado colhendo o que semeou. Bem merecido. As pessoas de fora dos campos de treinamento estavam gritando por causa da força de Shu Feng. Naquele momento, ele já tinha pisado em outra arena. Mas nesse instante, o rosto de Shu Feng estava muito feio. Era por causa que o seu adversário na frente de seus olhos era seu irmão mais velho, Shu Gyu. Capítulo 35, Sutianye. Na arena de batalha, os dois irmãos estavam olhando um para o outro. O rosto de Shu Feng estava extremamente feio, enquanto o de Shu Gyu tinha um sorriso. Os dois não disseram nada, como se estivesse usando seus olhares para transmitir suas emoções. Shu Gyu estava feliz por Shu Feng. Desde que ele foi capaz de alcançar o 6º nível do domínio espiritual nessa idade, isso significava que o talento dele ultrapassou o seu próprio. De repente, a boca de Shu Gyu ligeiramente se abriu e ele virou a cabeça e começou a falar para os senhores da família Shu que estavam fora da arena. Eu desisto. Mas quando essas duas palavras soaram, o sorriso de Shu Gyu foi congelado instantaneamente. Embora essas palavras fossem as palavras que ele queria dizer, elas não foram ditas por ele. Irmão, você, Shu Gyu olhou para Shu Feng e seu olhar estava cheio de raiva. Ele originalmente queria dar a chance para Shu Feng, mas Shu Feng foi um passo mais rápido. O rosto de Shu Feng já estava muito melhor, então ele calmamente caminhou ao lado de Shu Gyu, sorriu e disse: Não se preocupe com isso. Eu apenas sinto que, como ambos somos discípulos de uma escola de primeira linha, é mais apropriado que você seja o adversário dele. Derrotá-lo e lavar a nossa vergonha daquele ano. Vencê-lo e deixá-lo saber quem é a pessoa número 1 da nova geração da família Shu. Depois de dizer isso, Shu Feng elegantemente deixou a arena. Mas suas ações sem dúvida criaram uma outra onda enorme. Algumas pessoas pensavam que Shu Feng estava sendo afetuoso e deu uma chance ao seu irmão mais velho. Mas também houve algumas pessoas que sentiram que Shu Feng conhecia os seus limites. Ele sabia que ele não era adversário de Shungfei e Shu Gyu, então ele desistiu. Não importa o que as outras pessoas acharam, o coração de Shu Gyu estava muito claro sobre o significado das palavras que seu irmão mais novo disse. A competição entrou na fase final, quando Shu Feng admitiu derrota. Shu Gyu e Shungfei. Ambos estavam no 6º nível do domínio espiritual, e os dois entraram em uma escola de primeira linha. Sem mais suspense, eles se tornaram os adversários finais. O momento mais emocionante da competição também foi atingido. O olhar de quase todos concentrados nos corpos dos dois jovens e a batalha para o mais forte da geração de jovens da família Shu começou. Ush. Os dois trocaram golpes, e todos os tipos de habilidades marciais deslumbrantes foram usadas por eles sem restrição. Eles realmente eram discípulos de uma escola de primeira linha. Não apenas suas habilidades eram fortes, suas técnicas de batalha também eram de qualidade superior. Como as habilidades magníficas e vento forte estavam voando para cima e para baixo na arena, os dois apresentaram um banquete visual para todos. Irmão, você deve ganhar. Mas quando a maioria das pessoas estavam em um estado de espírito de apreciação, Shu Feng só esperava que Shu Gyu ganharia. Esta batalha não era apenas para o título. Ela também representava se a humilhação que Shu Feng e Shu Gyu sofreram por Shungfei naquele ano, seria apagada ou não. Estrondo. Mas quando Shu Gyu voou para fora da arena, com a boca cheia de sangue por um soco pesado de Shungfei, todas as esperanças de Shu Feng desapareceram instantaneamente junto com a poeira. Irmão. Shu Feng correu como se estivesse louco na direção de Shu Gyu, e ele estava profundamente com medo de que seu irmão mais velho tivesse se ferido gravemente.
Quando ele chegou na frente de Shugyu, ele descobriu que ele estava silenciosamente olhando para Shu Feng com 2 lágrimas caindo. Ele disse com um tom extremamente envergonhado: seu irmão mais velho é inútil e eu te desapontei. Depois de dizer isso, Shugyu fechou os olhos e desmaiou. Vendo que os ferimentos de seu irmão eram muito graves, Shu Feng entrou em pânico instantaneamente. Como eu disse, vocês irmãos, é melhor não me encontrarem na competição ou então eu vou bater em vocês até não poderem mais se levantar. Então, eu não te fiz o que eu disse. Shu Fei, que estava na arena, sorriu friamente e olhou para Shu Feng. Seu tom de voz estava cheio de gozação. Bastardo, eu vou te destruir. Vendo isso, Shu Feng era como um tigre irritado. Ele queria saltar para o palco e decidir quem era superior. Feng, pare. Mas antes mesmo de Shu Feng saltar, uma mão forte agarrou com força no ombro de Shu Feng. Ele se virou e olhou. Era seu pai, Shu Yuan. A rodada já está definida. Não seja visto como uma piada pelos outros. Embora o tom de Shu Yuan estava calmo, Shu Feng poderia dizer quão zangado Shu Yuan estava pelo seu olhar. Aquilo estava correto. Qual pai não ficaria irritado quando visse seu filho sendo espancado daquele jeito? Mas em situações como esta, ele tinha que controlar suas emoções. Está certo? Obedientemente ouça o seu pai ou então ele vai perder a chance para o cargo de líder. Shu Hongfei continuou zombando. Hongfei, eu sugiro que você fale um pouco mais apropriadamente. Diante do arrogante Shu Hongfei, o rosto de Shu Yuan não pôde deixar de ficar frio. 5 graus Elder, onde estou errado? O ditado vencedor é o rei, perdedor é o ladrão. Como o vencedor, eu posso insultar o perdedor. Isso é meu direito. Shu Hongfei disse com desaprovação: está certo, quinto Elder, eu estou pensando que você já perdeu sua chance na posição de líder. Não há necessidade de ficar com raiva. Se você quer culpar alguém, então você só pode culpar seus 2 filhos. Se eles poderiam ter me derrotado, então a posição de líder teria sido sua. Mas que vergonha! A pessoa que ganhou foi eu, Shu Hongfei, e não os seus 2 filhos. Shu Hongfei levou sua gargalhada doentia enquanto se afastava. Nesse instante, a raiva de Shu Feng estava queimando, mas ele só poderia suportar. A dívida que Shu Hongfei deixou, mais cedo ou mais tarde ele daria tudo de volta e com juros. Mas ele não podia agora, pois não poderia quebrar as regras da reunião. Especialmente agora. Era um momento crítico para o seu pai na escolha do líder da família, então ele não poderia atrapalhar Shu Yuan de qualquer forma. E dessa maneira, as cortinas da competição caíram. Shu Hongfei tornou-se o vencedor da competição, e com a aprovação do público, também a pessoa número 1 da nova geração da família Shu. Naturalmente, Shu Hongfei e seu pai Shu Nansan se tornaram os maiores vencedores da reunião. Todos sentiam que desde que Shu Hongfei ficou em primeiro lugar na competição, a chance de Shu Nansan obter a posição de líder da família eram ainda maiores. Na realidade, era de fato assim. Shu Yuan deu pessoalmente o prêmio de primeiro lugar na competição para Shu Hongfei. Ele até deixou Shu Hongfei sentar ao lado dele para ver o resto dos detalhes da reunião. Seus olhos estavam se afogando em amor. Os juniores da família Shu têm alguma habilidade, mas infelizmente é limitada apenas dentro da família Shu. Mas assim que a família Shu declarou o fim da competição, uma voz cheia de zombaria soou de repente. As pessoas focaram seus olhares, e todos não poderiam deixar de olhar fixamente. Em uma determinada área no meio da multidão observando, um jovem estava de pé. O jovem tinha apenas 17 ou 18 anos, mas o seu par de olhos estavam muito sérios. Ele estava usando o momento para encarar Shu Hongfei, que estava ao lado de Shu Yuan. Quem é você? Como se atreve a se comportar de forma atroz na minha família Shu? Alguém perguntou em voz alta. Eu sou o discípulo da corte interna na escola das 100 mudanças, Sutianye, filho de Sutia da família Su da cidade da Árvore Pera. Além disso, eu não estou aqui para me comportar de forma atroz.
Eu só quero treinar e aprender um pouco dos meus pares da família Shu. Su Tianyi desafiou publicamente a nova geração da família Shu, fazendo com que os elders da família Shu se sentissem extremamente descontentes. Um após o outro, eles criticaram Su Tia. Por que vocês estão tão nervosos? Meu filho disse muito claramente. É apenas algum aprendizado e não alguma batalha de vida ou morte. Mas, se vocês não estão confiantes e sentem que a jovem geração de sua família Shu não tem a capacidade de ganhar contra o meu filho Su Tianyi, podemos sair neste instante. Su Tia ligeiramente sorriu e disse. Essas palavras encurralaram completamente a família Shu. Se não aceitassem o desafio, eles seriam reduzidos a uma chacota no futuro. Assim, só havia um caminho na frente deles para escolher. Capítulo 36, Eu aceitarei o desafio. Hongfei. Você está confiante? Shu Yuanba olhou para Shu Hongfei que estava ao lado dele. Avô, eu posso resolver assuntos como este em 10 movimentos. Shu Hongfei disse enquanto ele estava cheio de confiança. Muito bem. Vá, deixe a família Su saber a força da nova geração da nossa família Shu. Shu Yuanba sorriu com satisfação. Sim, senhor. Shu Hongfei correu como se estivesse voando e de repente deu um salto. Depois de um belo giro no ar que ele caiu na arena. Lixo da família Su, vamos ver se você pode receber 10 dos meus movimentos. Shu Hongfei imediatamente atacou e apresentou um belo conjunto de técnicas de boxe enquanto atacava loucamente na direção a Su Tianyi. No entanto, Su Tianyi nem mesmo desviou. Desprezo estava preenchendo seus olhos, e quando Shu Hongfei chegou perto, ele se adiantou, levantou a mão e deu um tapa. Estrondo. Com aquele tapa, podia-se ver uma flor graciosa de sangue no horizonte. Shu Hongfei, que antes era forte como tigre, tornou-se imediatamente como uma pipa com a linha quebrada. Ele voou de volta através do ar e ferozmente pousou no chão. Um movimento. Ele usou apenas um movimento. A pessoa número 1 da nova geração da família Shu, Shu Hongfei, que estava no 6º nível do domínio espiritual, não foi nem mesmo capaz de levar um único movimento do jovem da família Su. Essa perda foi realmente trágica. Impressionante. Aquele jovem chamado Su Tianyi está no 7º nível do domínio espiritual. Chegar a esse estágio nessa idade. Ele não irá quebrar todo o senso comum no futuro. Ele é o verdadeiro gênio. Naquele instante, tudo estava em desordem. Todos os tipos de gritos continuaram sem parar enquanto ficaram chocados com o poder de Su Tianyi. Para ser capaz de derrotar Shu Hongfei com um tapa, revelava sua força bruta. O filho de Su Tia tem esse talento. O rosto de Shu Yuanba estava pálido e os cantos da sua boca tremiam. Não apenas Shu Hongfei perdeu, foi uma derrota completa. Com isso, todos sabiam que a nova geração da família Shu era incapaz de derrotar a nova geração da família Su. Eles não poderiam nem mesmo levar um ataque. Isso fez Shu Yuanba sentir que seu respeito era inexistente. Ele perdeu todo o seu respeito, mas o que ele poderia ter feito? Ele não podia culpar a falta de talento de seu neto, certo? Afinal, sua família Shu não tem nenhum precedente de pessoas que sofreram tal derrota. A nova geração da família Shu é apenas mais ou menos. Su Tia levou sua risada arrogante e o grupo da família Shu em direção ao local onde Su Tianyi estava. Há alguém na família Shu que se atreve a lutar comigo. Su Tianyi não deixará ninguém escapar. Ele lançou seu olhar de desdém na direção da geração mais jovem da família Shu. Naquele instante, apesar de todos da família Shu estarem extremamente irritados, ninguém se atreveu a assumir o desafio, pois eles sabiam que não eram capazes de derrotar Su Tianyi. Se eles ainda aceitassem, apesar disso, significaria apenas que eles estavam a desonrar a si mesmos e as pessoas teriam uma opinião mais baixa sobre eles. Apenas deixe isso pra lá, Tianyi. Ninguém na nova geração da família Shu pode vencê-lo. Basta deixá-los ir. Su Tia riu e disse, e foi extremamente depreciador.
Vendo que eles tinham as suas maneiras, Sutianye bufou friamente e se preparou para sair com Sutiá. Eu irei aceitar o desafio. Mas, nesse momento, um grito que parecia um trovão ecoou de repente. Ao mesmo tempo, um corpo saltou no ar e aterrissou firmemente na arena com uma curva bonita. Shu Feng. Vendo o corpo na arena, todo mundo ficou chocado. Feng'er, volte. Shu Yuan gritou rapidamente pois estava com medo de que Shu Feng ficaria na mesma situação que Shu Hongfei. Realmente embaraçoso. O rosto de Shu Yuanba ficou verde. Ele sentiu que as ações de Shu Feng só iriam perder mais respeito para a família Shu. Rapaz, você acha que pode ganhar? Su Tianyi desdenhosamente encarou Shu Feng e nem sequer olhou em seus olhos. Você saberá quando tentar. Shu Feng calmamente sorriu e disse. Muito bem. Su Tianyi saltou para a frente e instantaneamente uma rajada de vento agitou-se. Em um piscar de olhos ele chegou na frente de Shu Feng. Ele ainda usava aquele tapa e ele tinha mirado naquele mesmo lugar. Ele queria fazer Shu Feng perder tão miseravelmente como Shu Hongfei. Naquele instante, alguns membros da família Shu viraram suas cabeças e não podiam continuar olhando. Eles não sentiam pena de Shu Feng, mas não queriam ver Shu Feng que ia perder ainda mais do respeito da família Shu. Hoje, apesar das pessoas pensarem que Shu Feng certamente perderia, seu corpo inclinou-se ligeiramente para o lado e ele evitou facilmente o ataque de Su Tianyi. Depois disso, Shu Feng teve como objetivo dar um tapa da palma da mão no rosto de Su Tianyi. Isso, a velocidade de Shu Feng era simplesmente muito rápida, e Su Tianyi que estava subestimando-o ficou instantaneamente chocado. Ele imediatamente tomou a outra mão e queria bloquear forçadamente o tapa de Shu Feng. Mas assim que a mão de Su Tianyi ia tocar a palma de Shu Feng, a mão de Shu Feng oscilou e desapareceu. Droga, esta é uma habilidade marcial profunda. Su Tianyi foi capaz de reagir devido à sua experiência, mas já era tarde demais, pois a palma da ilusão de Shu Feng já tinha acertado firmemente o peito de Su Tianyi. Estrondo. Tá. A palma da mão pousou em Su Tianyi, que foi empurrado para trás alguns passos. O forte poder quase o fez cair da arena. Olha, Shu Feng realmente conseguiu acertar Su Tianyi. Que técnica forte! Ele foi capaz de obter uma pequena vantagem contra uma pessoa da 7º nível do domínio espiritual. Gritos de surpresa surgiram em toda parte e todos sentiram que aquilo inimaginável. Mesmo os membros da família Shu, que odiavam Shu Feng não podiam deixar de alargar em seus olhos com traços de choque surgindo em seus rostos. O tapa que derrotou Shu Hongfei em um golpe. Shu Feng apenas o evitou, ele até conseguiu acertar um golpe em Su Tianyi. O que aquilo significava? No mínimo, isso significava que o poder de Shu Feng era muito mais forte do que de Shu Hongfei. Sem mencionar os outros, até mesmo Shu Yuanba que sentiu raiva antes, agora prestava mais atenção e espanto foi preenchido em seu olhar. Um pouco habilidoso, mas eu não vou pegar leve com você desta vez. Estrondo Su Tianyi de repente deu um passo adiante e até mesmo a arena tremeu um pouco com seu passo. Com uma forte força ele chegou na frente de Shu Feng, mais uma vez. Ambos os braços estavam esticados. As sombras dos punhos encheram o ar, trazendo um vento forte com eles. Eles eram como uma tempestade junto do vento. Técnica marcial Direct 3. A multidão ficou chocada. Eles poderiam dizer que Su Tianyi estava usando uma técnica marcial Direct 3 na qual ele dominava. Shu Feng não poderia se defender contra esse tipo de técnica marcial e em adição com a força daquela técnica. Ele veio bem no momento certo. Mas as pessoas nunca teriam imaginado que Shu Feng não recuaria dos ataques ferozes de Su Tianyi. Com o movimento de ambos os braços, incontáveis palmas gradualmente vieram. Cada sombra da palma era incomparavelmente real centrando-se para olhar, era como se tivesse crescido inúmeros braços no corpo de Shu Feng. A aura que foi emitida era ainda mais forte do que a de Su Tianyi. Bang 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 os inúmeros punhos foram contra as inúmeras palmas.
Ninguém tinha a vantagem naquele momento em que lutavam. A Gao. Nesse instante, a multidão começou a ferver novamente. Não seria muito se Xu Feng usasse apenas uma técnica Direct 3. Mas ele usou uma técnica marcial Direct 3 em um nível que o fez igual a Su Tianyi. Tinha de ser mencionado que ele estava apenas no 6º nível, enquanto o seu adversário estava no 7º nível. Isso. Xu Feng está realmente usando essa habilidade. Depois de observar por um tempo, Xu Wei, de repente entendeu e o choque em seu rosto tornou-se mais denso. Ver, que habilidade é essa que Xu Feng está usando? De repente, a voz de um homem velho tocou ao lado dele erguendo a cabeça para olhar, era Shu Yuanba. Choque também estava pendurado no rosto de Shu Yuanba, mas o olhar em que ele estava dando para Xu Feng, estava preenchido com o desejo de uma resposta. Capítulo 37, Todos chocados. Como um expert no domínio da origem, Shu Yuanba também descobriu que Xu Feng estava usando uma técnica Direct 3, e que também era muito mais misteriosa do que a técnica que Su Tianyi estava usando. De acordo com sua experiência, uma técnica como esta era extremamente difícil para treinar. No entanto, Xu Feng parecia ter já dominado. Assim, além de se sentir espantado, ele queria saber que tipo de técnica era aquela. Avô, se não me engano, a técnica que Xu Feng está usando é a técnica mais difícil de se treinar em toda a corte interna da escola Dragão Ejar, a palma da ilusão. Disse Xu Wei sério. O quê? É a técnica mais difícil de treinar dentro de toda a corte interna. Eu nunca tinha imaginado que este garoto era tão impressionante. Xu Yuanba respirou um ar fresco. Não é só isso, avô. No exame de discípulo da corte interna deste ano, havia uma pessoa que lutou contra 40 bestas selvagens sozinho. Antes da chegada de todos os discípulos, ele matou todas as bestas selvagens e levou o prêmio por ser o primeiro colocado. E nós achamos que essa pessoa selvagem é Xu Feng. Xu Wei continuou narrando. Ouvindo as palavras de Xu Wei, o rosto de Xu Yuanba mudou mais uma vez e ele estava tão chocado que não conseguia nem falar. Ele imediatamente olhou para Xu Feng, apenas que seu olhar estava completamente diferente. Naquele instante, ele teve um pensamento em seu coração. Talvez Xu Feng realmente seria capaz de recuperar o respeito da família Xu. Antes, ele nunca teria pensado que seria necessário essa criança para recuperar o respeito da família Xu. Afinal, ele não era verdadeiramente um membro da família Xu, mas Xu Feng era sua única esperança. Ush. Era extremamente difícil determinar quem tinha a vantagem na batalha entre Xu Feng e Su Tianyi. Os observadores não podiam dizer quem tinha a vantagem, mas Su Tianyi era sombrio. Ele não pressionou Xu Feng com sua força e suas técnicas, e ele somente estava em igualdade com ele. Ele já estava respirando mais pesado após muitas rodadas de ataques. Mas o rosto de Xu Feng não mudou em nada, como se ele não soubesse o que era a coisa chamada cansaço. Isso não está certo? Esse cara está atrasando nossa luta, ele quer fazer eu perder toda a minha força. Su Tianyi sentiu que algo estava errado enquanto disse para si mesmo, parece que eu preciso terminar isso rápido. Pensando por esse ponto, Su Tianyi não se atreveu a ser lento. Ele mudou sua técnica, e uma pressão ilimitada foi emitida de seu corpo. Toda a sua atmosfera estava diferente. Xu Feng podia sentir que a arena estava tremendo ainda mais violentamente quando ele fez isso. Em ambos os punhos de Su Tianyi, havia uma cor branca prateada cobrindo-o. Era como se houvesse aço sobre ele, e com ele veio uma aura invencível enquanto ele veio voando na direção de Xu Feng. Técnica Direct 4. Sentindo o poder explosivo de Su Tianyi, o rosto de todos mudou drasticamente. Mesmo o rosto de Xu Yuanba que tinha acabado de se acalmar também mudou. Técnica Direct 4. Não era algo que um discípulo comum poderia treinar. Dentro do campo de treinamento das artes marciais, havia muitos poderes. De tantas pessoas, talvez não houvesse mesmo um que teve uma técnica Direct 4.
Mesmo Chuiwamba não tinha uma. A razão era muito simples. Os cultivadores que poderiam treinar técnicas Direct 4 certamente eram as pessoas importantes nas escolas. As futuras realizações dessas pessoas não seriam limitadas a um lugar pequeno como este. Além disso, as técnicas Direct 4 não eram somente extremamente difíceis de se obterem, a dificuldade para treiná-las era aterrorizante. Mesmo que as pessoas possuíssem uma técnica Direct 4, eles não conseguiriam entender. Assim, Sutianye sendo capaz de usar uma técnica Direct 4 naturalmente iria chocar a todos. Embora ele não exibiu o poder completo da técnica Direct 4, ele poderia ser chamado de gênio por ser capaz de usá-la até aquela extensão. Perdeu. Shu Feng perdeu. Essas eram as vozes dos corações de inúmeras pessoas. Mas, não seria injustiça se ele perdesse, pois não era que ele fosse fraco, era o seu oponente que era muito forte. Afinal, Shu Feng ainda era jovem, e usando o poder do sexto nível do domínio espiritual para forçar Sutianye a esta medida já dizia muito sobre seu talento. Se ele tivesse com a mesma idade de Sutianye, então, talvez o resultado seria diferente. Mesmo que todo mundo sentia que Shu Feng, sem dúvidas iria perder, ninguém zombou dele em seu coração. Porque em seus corações Shu Feng também era um gênio. Sush. Mas bem naquele momento, Shu Feng também mudou suas técnicas. Ele parou os punhos que cobriam todo o seu corpo e o que tomou o seu lugar foi uma pós-imagem que se esquivou do ataque de Sutianye como o vento. Bzz. Atrás dele, um corpo estava girando. Um forte vento subiu e havia até mesmo algumas faíscas de raios. O impulso foi apenas mais forte, e não mais fraco quando comparado ao impulso anterior de Sutianye. Isto é. Céus. É uma técnica Direct 4. Shu Feng também pode usar uma técnica Direct 4. Se foi dito que Sutianye tinha surpreendido as pessoas, as ações de Shu Feng simplesmente levaram as pessoas à loucura. Na idade de 15, ele tinha a força dos 6 graus nível do domínio espiritual e podia até usar uma técnica Direct 4. Ele era simplesmente monstruoso. Mas, a coisa que era inacreditável ainda estava atrás Sutianye. Bzz. Shu Feng sacudiu sua perna, e muitos raios varreram na direção de Sutianye. Maldição! Sutianye não se atreveu a ser lento. Ele imediatamente recuou suas mãos para bloqueá-lo pois podia sentir o quão forte era aquele movimento de perna. Mas ele nunca tinha imaginado que Shu Feng fosse repentinamente puxar sua perna de volta tão rápido quanto um raio. Shu Feng mudou seu ângulo de ataque e mirava a cintura de Sutianye, então o chutou para fora com a perna. Estrondo. Tudo aconteceu muito rápido. Tão rápido que Sutianye não foi nem capaz de reagir àquilo. A perna de Shu Feng ferozmente chutou sua cintura, e com alguns sons de estalos, Sutianye voou e caiu para fora da arena. Tianye. Vendo isso, Sutia e os outros ficaram chocados e rapidamente foram para ajudá-lo. Não se mexa. De repente, Sutianye gritou e disse com um rosto cheio de dor, está quebrada. A minha cintura está quebrada. O quê? Agao. O lugar inteiro tremeu. Sutianye perdeu. Um discípulo de uma escola de primeira linha, um jovem que estava no 7º nível do domínio espiritual perdeu. E ele perdeu para uma pessoa que era 2 anos mais jovem do que ele e estava apenas no 6º nível do domínio espiritual. Ualala! De repente, todas as pessoas que estavam assistindo se levantaram e aplaudiram como se fossem um trovão. Algumas pessoas até começaram a aplaudir e continuaram gritando o nome de Shu Feng. Eles não podiam controlar suas emoções. Uma pessoa que tinha 15 anos de idade tinha a cultivação no 6º nível do domínio do espiritual, podia usar uma técnica Direct 4, e ele até mesmo derrotou o seu adversário que estava no 7º nível do domínio espiritual. Ele não poderia ser chamado de gênio. Ele era simplesmente um monstro. As batalhas foram muito excitantes. Embora a última troca aconteceu em um momento de divisão, ainda assim deixou as pessoas se sentirem extremamente despreocupadas e animadas.
Um monstro como este apareceu na família Shu. Parece que devemos construir um bom relacionamento com a família Shu no futuro. Algumas pessoas já ocultamente decidiram ter mais contatos com a família Shu. Por nenhuma outra razão do que a aparição de um monstro como Shu Feng na família Shu. Para a família Shu que tinha tal pessoa, o único problema para o seu sucesso era tempo. No futuro, eles não poderiam pará-lo mesmo se quisessem. Assim, muitas pessoas viram a chance em seus olhos e sentiram que enquanto eles tivessem um bom relacionamento com a família Shu agora, talvez no futuro eles poderiam ter um enorme poder para confiar. Capítulo 38, famoso em 1000 milhas. Shu Feng saltou da arena. Ele não se incomodou em apreciar os aplausos, ele caminhou diretamente para fora dos campos de treinamento. Ninguém sabia o que fazer enquanto olhavam para as costas Shu Feng. Apenas Shu Yuanba sorriu e disse em voz baixa, parece que esse cara tem ressentimentos muito profundos. Depois de deixar o campo de treinamento de artes marciais, Shu Feng foi até o quarto de Shugyu. O soco de Shuangfei foi muito feroz e não foi nada leve quando acertou em Shugyu. Depois de ficar inconsciente por umas 4 horas, ele lentamente despertou. Irmão, o que aconteceu lá fora? Por que está tão barulhento? Shugyu não sabia o que aconteceu no campo de treinamento de artes marciais. Nada. O sorriso de Shu Feng estava muito calmo. Ah, talvez o sexto tio seja o líder agora. É tudo por minha causa. Se eu tivesse vencido, o pai teria. Shugyu sentiu-se culpado. Gyu, você está melhor. Mas bem naquele momento, Shu Yuanba entrou. Atrás dele estavam Shu Yuan, Shu Renyi, Shu Nansan e algumas outras pessoas com status elevado. Avô, eu estou bem. Vendo Shu Yuanba, Shugyu sentou-se imediatamente. Ele não se atrevia a negligenciar seu avô. É bom que você esteja bem. Shu Yuanba levemente riu, e uma benevolência rara surgiu em seu rosto. Em seguida, ele lançou um olhar para Shu Nansan atrás dele. Vendo isso, Shu Nansan disse com um pouco de vergonha, Gyu, é tudo por causa dessa criança, Ongfei, ter atacado de forma inadequada. Mas não coloque isto em seu coração, pois agora os ferimentos dele são mais pesados do que o seu. O quê? Shu Ongfei também se machucou. Shugyu ficou um pouco surpreso. Ah, Shu Nansan riu amargamente, mas não disse mais nada e olhou significativamente para Shu Feng. Seguindo o olhar de Shu Nansan, Shugyu ficou pálido no início, mas logo depois foi como se ele tivesse pensado em algo e a cor de seu rosto mudou enquanto ficava surpreso. Apenas nesse momento, Shu Yuanba também falou. Fengir, obrigado por hoje, ou então o respeito de nossa família Shu realmente teria sido pisoteado pela família Su. Enquanto Shu Yuanba falava, ele pegou 10 ervas espirituais santas do bolso e deu para Shu Feng. Vendo isso, todos não poderiam deixar de estarem perdidos. A recompensa de conseguir o primeiro lugar na competição era apenas 2 ervas espirituais santas. Mas agora Shu Yuanba retirou 10. Não era um número pequeno. Avô, o que significa isso? Shu Feng fingiu não entender. Isto é o que você merece. Pegue. Se você pegá-las, eu posso me sentir mais confortável. Enquanto falava, Shu Yuanba tinha um rosto de desculpas. Apesar de nunca ter dificultado as coisas para Shu Feng, ele também nunca tinha parado as cenas em que Shu Feng era humilhado pela família Shu. Quanto à razão, era muito simples. Era porque ele também não gostava de Shu Feng em seu coração. Mas hoje, se não fosse por Shu Feng, sua família Shu teria sido o motivo de chacota da multidão. Também por causa de Shu Feng, o prestígio da família Shu aumentou várias vezes. Só agora, algumas pessoas de diferentes poderes já haviam expressado a sua boa vontade para com a família Shu. Shu Yuanba sabia que isso foi causado por Shu Feng, e também por causa disso, Shu Yuanba sentia-se mais culpado em relação a Shu Feng. Fengir. Vendo que Shu Feng estava hesitando, Shu Yuan pediu-lhe rapidamente. Então, obrigado avô.
Shu Feng aceitou as ervas espirituais santas, mas ele não tinha um sorriso no rosto. Shu Yuanba entendia as ações de Shu Feng. E melhor que isso, ele estava feliz. Ele virou-se e disse para Shu Yuan: no futuro, o suplemento anual de Feng'er será de 5 ervas espirituais santas. Com as palavras de Shu Yuanba, não só outras pessoas, mesmo Shu Yuan ficou atônito. Nunca tinha havido tal tratamento antes, e Shu Yuanba obviamente queria desenvolver bem Shu Feng. Embora, naquele momento, os rostos de Shu Nansan e os outros não estavam bons, eles não se atreveram a dizer nada. Porque na família Shu, Shu Yuanba era como o céu. Mesmo se a posição de líder da família mudasse, Shu Yuanba ainda seria o verdadeiro chefe da família Shu. Os 3 de vocês continuem conversando. Lembre-se de cuidar dos ferimentos de Gyu. Apesar de hoje você ser o líder, não ignore as relações familiares. Shu Yuanba instruiu Shu Yuan. Eu entendo, pai. Shu Yuan respondeu. Shu Yuanba olhou para Shu Feng, e vendo o rosto gelado de Shu Feng, Shu Yuanba desajeitadamente sorriu e levou a multidão para a saída. Pai, olhe a atitude de Shu Feng. Ele é realmente muito. Assim que eles saíram do quintal, Shu Nansan começou a criticar Shu Feng. Cala a boca. Mas o que ele teve em vez disso foi uma repreensão irada de Shu Yuanba. Ele apontou para a multidão com um rosto gelado e disse com uma expressão extremamente séria: ouçam todos vocês. Eu não quero ouvir ninguém dizer nada de ruim sobre Feng'er. Se eu ouvir algo, não importa quem ele seja, ele será tratado sem exceção pelas leis de família. Ouvindo aquelas palavras, os rostos de Shu Nansan e os outros ficaram pálidos. Eles não se atreveram a dizer nada, pois sabiam que no futuro, na família Shu, eles não podiam mais ofender Shu Feng. Pai, você é o líder agora. No quarto, Shu Feng ficou agradavelmente surpreso. Sim, ser capaz de obter esta posição de líder é tudo graças a você, meu filho precioso. Shu Yuan também era todo sorriso. Eu nunca tinha pensado que você estava escondendo tantas coisas. Hehe. Shu Feng também sorriu muito feliz enquanto estava encarando os elogios de seu pai. Ele trabalhou tão duro para que viesse a se tornar o orgulho de Shu Yuan, e hoje, parece que seu desejo foi alcançado. Pai, irmão, o que está acontecendo aqui? Finalmente, Shu Gyu confuso falou. Vendo isso, Shu Yuan sorriu no início, em seguida, ele descreveu em detalhes o que aconteceu no campo de treinamento de artes marciais após Shu Feng tinha sair. Que incluía as pessoas da família Su com rostos de dar pena, o anúncio de Shu Yuanba que Shu Yuan levaria a posição do líder, expressando boa vontade para com os vários poderes, etc. Depois de saber tudo isso, Shu Gyu tinha a boca aberta, e ele estava tão chocado que não podia dizer nada. Seu olhar em direção de Shu Feng tornou-se estranhamente complicado. Ele nunca tinha pensado que seu irmão seria assim. Mas não importa o que, como o irmão mais velho de Shu Feng, ele realmente se sentiu feliz por Shu Feng. Pois ele sabia que seu irmão não necessitava mais da sua proteção. Após a reunião, Shu Feng tornou-se o tema de discussões acaloradas na área dentro do perímetro de mais de 100 quilômetros. Um monte de gente sabia que a família Shu tinha produzido um gênio no cultivo marcial que tinha apenas 15 anos de idade. Algumas pessoas ainda exageravam fortemente sobre Shu Feng. Algo sobre rachar a arena com um pé, um vendaval criado com uma respiração, e os exageros simplesmente tornarão-se lendas. Algumas pessoas até mesmo começaram a ter suspeitas sobre se Shu Feng era um ser humano ou não. Mas não importa o que, Shu Feng era obviamente o tópico que mais chamava a atenção dentro da área da montanha. Especialmente dentro da família Shu. Sob a pressão de Shu Yuanba, ninguém se atreveu a dizer mais nada de ruim para Shu Feng e ninguém se atreveu a ser desrespeitoso com Shu Feng. Eles não tinham escolha a não ser encarar Shu Feng com uma atitude totalmente nova e reconhecê-lo de forma diferente. Naquele dia, Shu Feng e os outros voltaram para a escola Dragão Ejar. Ao sair, Shu Feng deu um pedaço de papel para Shu Gyu e disse-lhe que só pode abri-lo depois que ele saísse. Você tem algo debaixo de seu travesseiro.
Esse era o conteúdo no papel. Olhando para Shu Feng e os outros que estavam montados em cavalos e gradualmente ficando cada vez mais longe, Shu Gyu balançou a cabeça impotente. Ele não sabia o que seu irmão tinha deixado para ele. Mas, depois de voltar para o seu quarto, ele ainda ergueu o travesseiro curiosamente. Shu Gyu tinha uma expressão calma enquanto levantava o travesseiro, mas isso não era importante. Seu rosto mudou instantaneamente como as ondas, porque debaixo de seu travesseiro haviam 10 ervas espirituais santas. Esse número não era muito para o Shu Feng, que refinou 2 pérolas espirituais e dezenas de ervas espirituais santas, mas para Shu Gyu isso era um número enorme. Depois de ficar chocado, Shu Gyu de repente riu. Ele olhou para a direção da escola Dragão Ejar e murmurou: parece que o irmão mais velho terá que contar com o irmão mais novo de agora em diante. Capítulo 39 – Exibindo força. Shu Feng prestou um grande serviço para a família Shu, então Shu Yuanba queria focar no desenvolvimento de Shu Feng. Todos da família Shu sabiam sobre isso, sendo assim as atitudes deles em relação a Shu Feng também mudaram. No caminho de volta para a escola Dragão Ejar, as pessoas que eram hostis com Shu Feng começaram a tomar iniciativa para se aproximarem dele. Mas tirando Shu Yu, a atitude de Shu Feng quando encarava eles podia ser dita que não era nem fria e nem quente. Vendo Shu Feng e Shu Yu rindo juntos, tirando sarro um com o outro e sendo tão animados, muitas pessoas invejaram Shu Yu e também ao mesmo tempo eles se arrependeram de suas ações com Shu Feng. Os intestinos deles se tornaram ainda mais verdes, mas eles podiam apenas se arrependerem, pois a única coisa no mundo que não tinha remédio era arrependimento. Nota: intestinos se tornando verdes igual intestinos apenas se tornam verdes depois de morrer, então é um exagero que eles morreram de arrependimento. Shu Yu, se você tiver qualquer problema, lembre-se de me procurar. Você sabe onde é minha residência. Depois de chegar na escola Dragão Ejar, Shu Feng se despediu apenas de Shu Yu e não se importou sobre os sentimentos dos outros enquanto ele saía se gabando. A expressão de Shu Wei estava bastante complicada enquanto ele olhava para as costas de Shu Feng. Ele realmente queria dizer para Shu Feng: junte-se à Aliança Shu. Se você quiser, você pode até mesmo tomar o lugar como líder da Aliança Barra. Mas ele não podia dizer isso porque ele sabia que ele não tinha face para dizer isso. E ainda, ele também sabia que Shu Feng não iria entrar mesmo se ele dissesse aquilo. Até ele sentia que Shu Feng não merecia a Aliança Shu. O Shu Feng que foi capaz de derrotar uma pessoa que estava nos 7 graus nível do domínio espiritual. Mesmo em toda a corte interna, ele poderia ser visto como espetacular. Shu Feng não retornou diretamente para sua residência. Ele foi para o local de seleção de missões da corte interna. Os discípulos da corte interna eram livres, mas muitos permaneciam na escola para cultivar por causa que a escola Dragão Ejar podia providenciar uma grande quantidade de recursos. Além da caçada pelas medicinas espirituais, esse local de seleção de missões era considerado como o único caminho para ganhar recursos para cultivação. Bem como o nome implicava, o tão falado local de seleção de missão era para selecionar todos os tipos de missões e depois de completadas, a recompensa apropriada seria entregue. Havia missões leves e havia também as mais sérias. As leves eram encontrar itens para pessoas ou escoltar comboios, elas eram relacionadas pelas dificuldade. Porque todas essas missões são tão simples. Shu Feng estava em pé dentro do salão principal do local de seleção de missões enquanto segurava seu queixo com sua mão. Ele olhou para a direita e para a esquerda nas placas das missões que estavam penduradas no quadro de missões. Mas depois de olhar por um bom tempo, ele não encontrou nenhuma que gostasse. Por causa do raio divino em seu corpo, se Shu Feng quisesse aumentar o nível de sua cultivação, a quantidade de energia espiritual que ele precisaria seria mais e mais grande. Ele não resolveria isso com apenas algumas ervas espirituais santas. Então era por isso que Shu Feng colocou como seu objetivo principal as pérolas espirituais. Mas, depois de olhar em todo o quadro de missões, a recompensa mais alta de uma missão eram apenas algumas ervas espirituais santas.
pérolas espirituais. Não precisa nem pensar sobre isso. Ah, parece que eu posso apenas empilhar coisas pequenas até ficarem grandes. Pensando por esse lado, Xu Feng tomou uma decisão insana. Ele balançou suas mãos e pegou todas as placas das missões mais difíceis, que as recompensas eram ervas espirituais santas do quadro. Droga! Olhe, o que aquele garoto está fazendo. Ele é louco. Ele não está aqui para criar problemas, está. As ações de Xu Feng sem dúvida atraíram a atenção das pessoas. Em seus olhos, com a idade de Xu Feng, ele iria estar apenas no 4 graus nível do domínio espiritual. As missões mais difíceis exigiam pelo menos os 6 graus nível do domínio espiritual para completá-las, o que era algo que ele não poderia conseguir. Então, todos pensaram que se Xu Feng não fosse louco, então ele estava criando problemas. Mas depois de tudo, haviam poucas missões difíceis. Então, depois de pegar todas as missões que as recompensas eram ervas espirituais santas, Xu Feng lançou seu olhar nas placas das missões de dificuldade média. Se Xu Feng insanamente pegasse somente as placas das missões difíceis, isso iria atrair apenas a atenção deles. Mas se Xu Feng estendesse sua mão na direção das placas de missões de dificuldade média, então ele iria atrair o ódio deles. Oi! O que você está fazendo? Você tem algum problema? De repente, alguém gritou. Xu Feng franziu e olhou para a pessoa que tinha gritado para ele. Apenas então ele descobriu que conhecia aquela pessoa. Ele era alguém que tinha entrado na corte interna no mesmo exame que Xu Feng, e também a pessoa que as pessoas admiravam, Duan Yujuan. O rosto de Duan Yujuan estava bastante feio. Depois de procurar tão duramente por tanto tempo, ele finalmente tinha encontrado uma missão que ele gostava. Mas Xu Feng tinha acabado de pegá-la. Se Xu Feng realmente quisesse essa missão, então tudo bem. Mas obviamente ele não queria, então Duan Yujuan não podia tolerar aquilo. Você está me xingando? Xu Feng perguntou calmamente. E daí se eu estou? Você tem alguma droga de problema? Você pensa que isso é aberto apenas para a sua família? Pelo que eu posso ver, com as missões que você pegou, você está apenas criando problema. Estrondo. Antes mesmo de Duan Yujuan terminar de falar, um claro tapa aterrissou em seu rosto. Um forte poder fez Duan Yujuan sentir como se ele estivesse flutuando por um momento enquanto todo seu corpo voou. Quando aterrissou, ele abriu sua boca e 3 dentes saltaram. Uau! A multidão começou a gritar, agora mesmo. Todos podiam sentir que o jovem rapaz era um expert dos 6 graus nível do domínio espiritual. Sua aura era também extremamente pesada e tudo aquilo fez as pessoas ficarem sem palavras. 6 graus nível do domínio espiritual. Embora não fosse o mais forte na corte interna, ser capaz de atingir os 6 graus nível do domínio espiritual naquela idade já deixava as pessoas surpresas. Os irmãos Tigre e Dragão da Aliança Alada também estavam nos 6 graus nível, e obviamente o jovem rapaz na frente deles era mais forte que os irmãos. Xu Feng ignorou os olhares chocados da multidão enquanto ele enchia sua bolsa em seus ombros com uma grande quantidade de missões. Ele apontou para Duan Yujuan que estava no chão e disse: Preste atenção quando você falar da próxima vez. Eu irei pegar quantas missões eu quiser e isso não tem nada a ver com você. Depois de dizer aquilo, Xu Feng saiu elegantemente. Com sua força atual, as pessoas nos 7 graus nível do domínio espiritual não eram nem mesmo apropriadas para lutar contra ele. Mesmo pessoas que estavam no 8 graus nível do domínio espiritual, se ele usasse tudo o que tinha, ele poderia batalhar tranquilamente. Pelo que ele sabia, em toda a corte interna as pessoas mais fortes pareciam estarem apenas no 8 graus nível e não haviam mais que 10 pessoas que estavam nesse nível. Então em toda a corte interna não haviam muitas pessoas que ele tivesse medo. E também, depois de estar em contato com Sumei, ele não se preocupou com as suspeitas das pessoas sobre seu talento para cultivação que era causado pelo seu corpo especial. Depois de tudo, na corte interna já existia um gênio como Sumei.
Para saber, na escola Dragão Ejar, na província Ejar e até mesmo em todas as 9 províncias, poderia haver inúmeros gênios ainda mais impressionantes. Então o atual talento que ele estava mostrando não valia nem a pena levantar suspeitas. Isso era o porquê Xu Feng sentia que não tinha mais necessidade para ele esconder sua força. Pelo menos, ele não iria mais abaixar sua cabeça para os outros. Depois de passar pela reunião da família Xu, Xu Feng também descobriu um princípio. Apenas com uma força poderosa as pessoas o respeitariam. Quem é aquele cara? A pressão que ele emitiu bem agora era muito assustadora. Eu não acho que tenha ouvido dele antes. As pessoas começaram as discussões enquanto elas olhavam para a elegante costa de Xu Feng. Eu sei quem ele é. Ele é Xu Feng e é também a pessoa que recusou o convite da Aliança Alada. Bem naquele momento, alguém gritou. Com essas palavras, a multidão exclamou em surpresa novamente. Quanto ao Duan Yujuan que estava deitado no chão, ele tinha um medo persistente. Alguém que estava nos 6 graus nível do domínio espiritual e também que era apoiado pela Aliança Alada não era alguém que ele podia ofender. Capítulo 40, Eu sou o amor de Su Mei. Saia da minha frente. Se você ousar a continuar a bloquear o meu caminho eu irei quebrar você. Mas bem quando Xu Feng tinha saído do local para selecionar missões, ele ouviu o grito afiado de uma garota. Su Mei. Ouvindo aquela voz, Xu Feng não teve o que fazer mas ficar alarmado. Ele até pensou que Su Mei tinha encontrado algum problema então ele foi rapidamente na direção da voz. Realmente, próximo ele encontrou a figura de Su Mei. Mas atualmente em volta de Su Mei haviam dezenas ou mais membros da Aliança da Espada. Eles não escondiam suas horas então Xu Feng podia sentir claramente que a maior parte dos membros estavam nos 5 graus nível do domínio espiritual. O mais forte era um rapaz que estava nos 6 graus nível do domínio espiritual. Aquela pessoa era alta, rosto branco, sobrancelhas finas e olhos grandes. Podia ser dito que ele era o típico garoto bonito. Ele estava sorrindo sinistramente para Su Mei e o grupo de membros da Aliança da Espada estavam a provocando na frente da multidão. Mas talvez por causa do status especial de Su Mei, a provocação do rapaz de rosto branco tinha um nível aceitável, então isso deixava Su Mei extremamente brava e haviam sinais de que ela estava se preparando para arremessá-lo para longe. Vendo aquilo, Che Feng que originalmente queria ajudá-la instantaneamente parou seus passos. Ele entendia claramente a força de Su Mei. Ela estava nos 7 graus nível do domínio espiritual e ainda aquelas pessoas ousaram a perturbar Su Mei. Eles estavam simplesmente procurando a morte. Mas, obviamente a garota não queria expor sua força, então ela suportava forçadamente e não atacava. Então, Xu Feng apenas se juntou aos espectadores pela animação e gargalhou secretamente em seu coração, eu irei ver por quanto tempo você consegue aguentar isso. Senhorita Su Mei. Eu, Jian Shen, realmente gosto de você. Você não pode me dar uma chance. Em toda a corte interna, não importa se for status, força ou aparência, quem além de mim, Jian Shen poderia combinar mais com você. Aquele rapaz de rosto branco chamado Jian Shen se confessou profundamente emocionado. Mas, seu par de olhos estavam escanciando o corpo de Su Mei de cima a baixo. Quando ele viu a área atrativa, ele não teve o que fazer mas lamber seus lábios. Você? A paciência de Su Mei obviamente tinha chegado ao limite porque a coisa que ela não podia suportar era ser perturbada por alguém. Mas bem quando ela ia explodir, ela repentinamente viu uma figura familiar na multidão. Uma ideia de repente veio e ela mudou sua expressão de raiva enquanto disse um pouco envergonhada para Jian Che, na verdade, eu já amo alguém. O que? Você tem um amor? Quem? Ouvindo as palavras de Su Mei, Jian Che ficou como se tivesse sido atingido por um golpe duro e instantaneamente ficou com raiva. Su Mei sorriu orgulhosamente, lançou seu olhar na direção da multidão e usou um tom extremamente caloroso para dizer, querido, você está apenas assistindo quando alguém está me provocando.
E a pessoa que ela estava olhando era exatamente Xu Feng na multidão. Droga! Xu Feng berrou secretamente em seu coração. Ele nunca tinha imaginado que Su Mei iria descobri-lo tão rápido e ela ainda tinha o feito de idiota. Su Mei obviamente estava usando ele como escudo. Embora ele estava descontente em seu coração, como um homem e quando encarado pelos olhares concentrados das pessoas em sua volta, como Xu Feng poderia recuar? Depois de tudo, ele originalmente estava planejando ajudar Su Mei. Babi, eu acabei de chegar. Quem é o bastardo que está te provocando? Eu irei ajudar você a cuidar dele. Xu Feng colocou uma atuação enquanto ele andava para fora da multidão. Ele veio para a frente de Su Mei, sorriu sinistramente, então fez uma ação que deixou a todos estupefatos. Ele acenou sua mão e uma explosão de um forte vento varreu sua frente. O vento puxou a delicada beleza, Su Mei, em seus braços. Aquela cena realmente podia ser dito que deixou os olhos e as bocas das pessoas totalmente abertas. Todo mundo tinha suas bocas totalmente abertas e os olhos de algumas pessoas quase saltaram para fora. Quem era Su Mei? Ela era um gênio que todos na corte interna conheciam e também uma beleza renomada. Embora não haviam muitas pessoas que tivessem a visto, aqueles que a viram ficaram encantados pela sua beleza. Muitas pessoas até mesmo a viam como uma deusa em seus olhos. Aqueles que tinham fortes habilidades e fortes suportes se confessavam diretamente para Su Mei. Esse Jianzhen era um deles. Você? Sendo abraçada na frente de tantas pessoas, Su Mei também estava brava até o ponto em que ambos seus olhos estavam soltando fogo. Mas depois de pensar que aquilo era por causa dela, ela resistiu fortemente contra sua raiva. Não somente ela não o arremessou, ela estava cheia de sorrisos de felicidade e continuou a ficar nos braços de Xu Feng. Naquele instante, Xu Feng podia sentir duas bolas macias tocando seu estômago. Aquele sentimento confortável instantaneamente o fez tremer. Depois daquilo, ele não teve o que fazer mas abraçar Su Mei um pouco mais forte e aproveitou aquele sentimento macio ao máximo. Droga, quem é você? Quando ele viu sua deusa sendo abraçada por alguém em sua frente, Jianzhen somente sentiu raiva atacando seu coração e a intenção de matar foi emitida de seu corpo. Quem eu sou? Eu sou a pessoa que Su Mei ama. Xu Feng estufou seu peito e ergueu sua cabeça enquanto ele disse orgulhosamente. Seu bastardo! Su Mei xingou em seu coração. Todos podiam entender o que Xu Feng disse. Seu significado era que Su Mei o amava ao invés de qualquer outra pessoa. Droga! Eu irei quebrar você! Finalmente Jianzhen explodiu. Ele tirou sua espada atrás de suas costas e atacou na direção de Xu Feng. Querido, cuide dele para mim. A coisa que fez Xu Feng ficar sem palavras foi que Su Mei que estava em seus braços atualmente tinha empurrado ele. Aquele empurrão tinha bastante poder e o empurrou diretamente na direção da espada de Jianzhen. Aquilo foi simplesmente se aproveitar de Xu Feng e ela estava se vingando sem nem mesmo disfarçar. Mas que tipo de força Xu Feng tem? Pessoas nos 7 graus nível do domínio espiritual não eram nem qualificados para ser seu oponente, sem mencionar uma pessoa nos 6 graus nível. Bang! Xu Feng inclinou-se para o lado e desviou do ataque de Jianzhen. Depois disso, ele ergueu sua perna e chutou diretamente Jianzhen até um estado miserável. Garoto, você está querendo morrer. Vendo aquilo, as dezenas ou mais de membros da Aliança da Espada acenaram as espadas em suas mãos e atacaram Xu Feng sem se segurarem. Mas como eles podiam ser oponentes para Xu Feng? Num piscar de olhos, as dezenas ou mais de pessoas tinham todas sido derrotadas até o ponto onde elas estavam sangrando pelo nariz, tinham hematomas por todos seus corpos, rolando no chão e gritando de dor. Xu Feng pisou no corpo de Jianzhen e disse agressivamente, se você ousar a perturbar a minha querida no futuro, eu irei quebrar todos seus dentes. Depois de dizer aquilo, Xu Feng foi para a frente de Su Mei enquanto dava risada e a abraçou sem se segurar. Ele então disse, vamos nos sentar ali querida.
Então andou na direção de sua própria residência se gabando. Quem é aquele cara? Ele se atreve a fazer aquilo com Su Mei. Vendo aquela cena na qual os dois estavam contando um com o outro enquanto eles estavam saindo, ao mesmo tempo que as pessoas suspeitavam de sua identidade, os sons de corações partidos também podiam ser escutados. Enquanto eles andavam, Xu Feng realmente não se segurou. Ele abraçou fortemente Su Mei enquanto ignorava completando o olhar de reclamação de Su Mei e também aquela pequena mão que estava beliscando escondidamente seu braço. Esses eram os pensamentos de Xu Feng: mesmo que eu precise resistir à dor, eu irei tirar um pouco de vantagem de você. O ditado: se você não aproveita as pequenas coisas, então você não aproveita nada. Esse é o preço por me usar como escudo. Bastardo, pare. Justo quando eles entraram na residência de Xu Feng, Su Mei empurrou Xu Feng. Um sopro de vento passou e o chute afiado de Su Mei veio varrendo na direção dele. Droga! Xu Feng estava chocado porque Su Mei ultrapassava ele, não importa se fosse em força ou velocidade. Essa garota já estava no 8 graus nível do domínio espiritual.